Eu acho que qualquer tipo de medo paralisa, né? A gente não vai conseguir salvar o mundo, mas juntos a gente é muito mais forte. Então, colocar isso como uma premissa, né? Eu não mudo o mundo sozinha, mas a gente unido, a gente consegue fazer grandes diferenças. Pode Virts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pode Virts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou a Camila Busnello e ela, como ela mesma diz, é uma empreendedora social de coração, movida às paixões e encontros potentes. É uma boa definição aqui. Ela é fundadora do Instituto Velho Amigo, que promove a melhoria da qualidade de vida de mais de 1.300 idosos, e idealizadora e apresentadora do Retrato Social, uma websérie que se dedica a narrar trajetórias inspiradoras. Regina Moraes, muito obrigada pela participação aqui no Pode Vir. Super curiosa para saber todas as suas histórias e as histórias de quem você impactou ali no produto final. Obrigada, Camila. Obrigada pela tua generosa apresentação. Uma vez me chamaram de empreendedora social, eu falei, nossa, eu gostei desse título. Na verdade, eu nem sei se eu sou, mas eu falo que eu sou uma empreendedora social de coração. Como tudo surgiu? Como você foi para o terceiro setor? Por que te deu esse start em ajudar outras pessoas? Bom, eu sou formada em publicidade e na época eu trabalhava com eventos. E eu recebi um telefonema uma vez, eu sou acionista do Grupo Votorantim, e a pessoa me pediu uma doação de cimento, que eu fiz rapidamente a ponte, e por vir de uma acionista, a coisa realmente aconteceu muito rápido. Era um valor para o grupo irrisório, uma quantidade pequena de cimento. E quando a obra ficou pronta, que era para aumentar uma ala, uma sala, eu não lembro de peito agora o que era, porque tem mais de 25 anos isso. Eu coloquei os meus pés pela primeira vez dentro de uma instituição de longa permanência. Hoje em dia a gente não fala mais asilo, mas são os antigos asilos. Falei, caramba, se eu trabalho com evento, por que não fazer uma coisa que eu amo, unindo a minha paixão e ajudando essa casa? Então a gente começou muito informalmente, fazendo pequenos eventos, onde a maioria dos convidados era gente da minha família, que eu vendia um convite, e chegava no final, a gente ia comprar remédio, fralda geriátrica, colchão hospitalar. Então, assim, eu comecei realmente a ter a menor noção do que eu estava dando início naquele momento. E aí o projeto foi crescendo. Aí a gente percebeu realmente uma demanda, eu gostei muito de fazer aquilo, né, de unir a minha paixão, que na época era fazer eventos, e ajudar as casas. E eu comecei a querer entender um pouco mais sobre isso, eu fui estudar um pouquinho, eu vi que, assim, que 9 em cada 10 projetos eram voltados ao ensino profissionalizante de jovens, e muito poucas coisas tinham com relação aos idosos. Então, naquela época, quando a gente falava de pirâmide etária, a gente falava, nossa, em 2020 seremos não sei quantos milhões, e hoje em dia não existe mais essa pirâmide, né? Quando a gente fala que o Brasil é um país de jovens, está errado, isso não é mais, né? Nós falamos hoje em 27 milhões da população são pessoas idosas, a gente chega em 2050 com quase 60 milhões de idosos, então a gente tem que olhar isso agora, né? Eu acho que às vezes é difícil a gente se imaginar idoso, eu acho que o brasileiro não tem muito não faz muito essa conta, né? Tem que ser meio que o aqui e agora, e às vezes é difícil você olhar lá para frente, para o futuro. Então a gente olhou isso com muito cuidado, sem muita pretensão, e graças a Deus chegamos onde chegamos. Eu acho que hoje o Instituto Velho Amigo é sim uma referência quando a gente fala de terceiro setor, quando a gente fala do público 60 a mais. E é isso, é uma eterna batalha aí para falar dessa camada da população que realmente é super vulnerável, né? E agora com a pandemia, então se mostrou mais ainda, né? Imagino que agora essas ações são mais importantes do que nunca. Agora, o que falta ali, né? Quando a gente pensa em ajudar, a gente não sabe qual é a carência nessas casas que abrigam idosos. O que mais falta? O que vocês mais conseguem levar para essas pessoas? Olha, Camila, a gente fala muito em dignidade, né? E agora, principalmente nessa época de pandemia, a nossa maior preocupação foi não perder o vínculo afetivo que a gente já tinha com esses idosos, né? Nós estamos falando de alguns projetos. O Velho Amigo trabalha com duas vertentes. O núcleo
que nós temos em Heliópolis, que é dentro do Instituto Bacarelli, que atende 180, 200 idosos. E a gente conseguiu, graças a Deus, até as nossas aulas de letramento digital, que a gente já vinha muito antes da pandemia, isso até, de certa forma, facilitou para poder passar as aulas de presencial para aulas virtuais. E o projeto Revitaliza, que é esse nosso projeto que eu falo que é a Menina dos Olhos, que é o projeto que a gente tem de aceleração de outras organizações. Temos demanda para ir para outros lugares, é uma coisa que a gente já está olhando assim, com muito cuidado. Essa demanda de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, Bahia. Então, assim, eu acho que o filho está realmente indo para o mundo, ele vai fazer 22 anos esse ano, e eu sempre tive muito essa preocupação, né, de estar sempre muito perto, mas eu acho que o universo está pedindo isso, assim, eu acho que é a hora de soltar esse filho no mundo. A gente vai estar sempre de olho, né? Sempre lógico. muito pertinho, assim, cuidando com muito carinho. Mas eu acho que o momento pede essa expansão e continuar com essa aceleração, porque está sendo muito, muito bem, está dando muito certo nessas 22 instituições que a gente está à frente. À frente não, na verdade, fazendo essa ponte, né? E você tinha me falado, né, que esse projeto veio à cabeça porque na época 9 entre 10 iniciativas sociais eram voltadas para jovens e crianças. Ainda é assim? Essa realidade é essa? Eu acho que sim, Camila, porque assim, na verdade, a gente até entende isso, porque quando você ajuda uma criança, um jovem, você consegue quebrar o ciclo de pobreza. E às vezes, quando a gente está falando do idoso, o que a gente tenta fazer é levar dignidade. Sabe, antes de pandemia, o que a gente fazia? A gente fazia, né, fora essas ajudas pontuais, a gente fazia muitas parcerias através dos mutirões. Então, mutirão da beleza, eles iam ao teatro, assim, todo mês tinha peça de teatro, porque a gente fazia algumas parcerias com produtoras. Então é isso, é você levar dignidade e levar, colocar o idoso, né, nesse lugar que ele merece, né? Já contribuiu tanto com a gente, acho que está na hora da gente poder realmente retribuir. Regina, e você, como você mesmo diz, você é acelerada, sempre pensa em alguma coisa nova. Em 2016, você continuou com essa ideia de ajudar mais gente e fundou o Retrato Social. É uma produtora de conteúdo? Explica um pouco do projeto. O que é o Retrato Social? Camila, eu sempre tive, eu falei para você, né? A gente estava aqui nos bastidores um pouquinho antes conversando. Eu me considero uma alma super inquieta, assim. E eu via muitas coisas incríveis acontecendo, ao passo que a gente só se ligava com notícias ruins, com coisas pesadas. Eu falava, puxa, tem coisa bacana também acontecendo. Lógico que a gente não nega o desafio, né? Que a gente vive morando num país como o Brasil, morando em São Paulo, mas tem muita coisa incrível. Então, eu queria poder mostrar para as pessoas, essas pessoas extraordinárias que eu ia conhecendo ao longo do caminho. Então, quando eu criei o Retrato Social, através do audiovisual, foi a forma que eu consegui me comunicar para mostrar para as pessoas esses projetos excepcionais, essas pessoas extraordinárias, porque a gente está falando de gente que eu não falo que o cara, por exemplo, ele nasceu na favela, ele é um vítima. Não, ele é um protagonista da sua história. A gente não vai falar do lado sombra, a gente fala da luz. A gente não fala da fome, a gente fala do alimento que nutre. Então, a gente sempre tem um olhar de beleza para tudo que está acontecendo, entendeu? Então, sempre tentando mostrar esse lado que existe, que às vezes a pessoa fala, isso não vem de notícia, isso não dá ibope. Então, acho que o meu cuidado ali foi realmente poder multiplicar as maravilhas, as belezas do que eu via circulando, porque eu acabo, enfim, conhecendo muita instituição, conhecendo muita gente, circulando muito, e vou para a comunidade, adoro fazer esse trabalho. Até uma vez eu fui meio que desafiada, a pessoa, né, falou assim, puxa, mas você não vive na comunidade para falar da comunidade, né? Como quem diz, você não tem essa voz. Mas eu nunca tive a pretensão de ser essa voz da comunidade, mas eu acho que eu posso ser, sim, esse pontinho de luz entre os meus pares para falar da comunidade. Falar, olha que legal, olha como tem gente lá bacana, que faz um trabalho incrível, tentando, talvez, sei lá, levar doações. No final das contas, eu não peço doações para os lugares, mas eu quero inspirar as pessoas e mostrar essas coisas extraordinárias, essa revolução silenciosa que acontece principalmente das periferias para os grandes centros urbanos, né?
A gente estava falando na abertura do Retrato Social que é uma websérie que se dedica a narrar trajetórias inspiradoras. Como você escolhe esses personagens? Você mesmo disse agora que gosta de fazer essa pesquisa e encontrar histórias então que te toquem e que sirvam de inspiração para outras pessoas. Sem dúvida, eu acho que tem que primeiro falar ao coração para depois a gente poder contar essa narrativa, né? Mas a gente tem uma equipe que faz uma curadoria desses projetos. Em 2019, nós fizemos 4 webséries, e agora, em 2020, a gente tinha acabado de gravar no Legado das Águas para lançar, né, a 5ª websérie, que seria falando sobre a água, quando veio a pandemia. Lógico, como todo mundo, a gente se reestruturou e entendeu que aquele não era o momento para lançar nenhuma websérie, e para a gente sim ser solidário e nos darmos as mãos, dar as mãos para quem a gente estava ali vendo. E a gente, Camila, nesse ano de 2020, nós retratamos mais de 160 projetos. Aí com curadoria, desde a nossa equipe que fazia curadoria, até assim, a mãe da escola está fazendo um trabalho com mães da favela que fazem máscara. Vamos ajudar, vamos falar, vamos jogar luz. Então eu acho que é isso, assim, essa minha vontade que eu tenho é de inspirar as pessoas. Então, quanto mais eu conseguir inspirar as pessoas e despertar os corações para que as pessoas doem, né? A gente está passando um momento extremamente delicado, onde eu acho que é pior momento que a gente já viveu, porque quando teve o começo da pandemia, né, que os idosos, né, eles eram um pouco esquecidos, todo mundo olhou para essa camada da população e entendeu que eles eram um grupo de maior risco, e a gente realmente teve muita ajuda. Eu acho que ao longo desse 1 ano e meio quase, então as pessoas, lógico, quem não tem muito para dar, está segurando, porque essa situação tá, né, a gente não consegue muito ver essa luz no final do túnel, embora eu seja uma eterna otimista e acho que logo mais a gente vai sair dessa, mas a gente precisa ser realista. Então, as pessoas precisam se tocar que tem sim que doar, tem que escolher um projeto que fale ao coração, a gente tem que ajudar, né, dentro desse nosso lugar de privilégio, o que a gente pode fazer para servir, para estar a serviço do outro. Então, acho que isso é muito importante, que a gente continue olhando para os projetos, para as causas. Eu acho que tem que falar no coração, eu falo sempre isso, porque senão vai ser uma ajuda pontual. E o que não falta é projeto bacana, projeto idôneo, projeto de verdade, que a gente pode ajudar, é só procurar. O que falta é a vontade de ajudar mesmo, né, em muita gente. Mas que bom que tem pessoas como você que olham para isso e olham para isso com um coração, com um carinho e querendo fazer realmente a diferença na vida de muita gente. Agora, quando a gente fala nisso, quantas pessoas você acha que com o seu trabalho você consegue ajudar? Para a gente pensar ali num resultado final, né? Quando a gente fala assim, não, mas também o que eu vou doar não é muito, então eu não vou conseguir ajudar muita gente. Mas esse raciocínio é errado. Eu acho que qualquer ajuda que vem é bem-vinda. Sem dúvida, você está cobertíssima de razão. Eu acho que qualquer tipo de medo paralisa. Então, eu falar, poxa, minha ajuda vai ser um nada perto do que... Não, toda ajuda é muito bem-vinda. Eu, particularmente, tenho algumas causas, né? Eu falo, velho amigo, me toca aqui no coração, é o que eu vivo isso. Mas eu tenho algumas causas, por exemplo, com o meio ambiente. Quando a gente fala em Amazônia, para você ajudar uma instituição de lá, o mínimo que eu posso, né? Com tanta gente, empresas enormes ajudando. Nossa, mas a minha quantiazinha, assim, é nada? Não, não é nada. É muito importante. E eu acho que todo mundo tem que ter essa tranquilidade, né? A gente não vai conseguir salvar o mundo, mas juntos a gente é muito mais forte. Então, colocar isso como uma premissa. Você me pergunta em números ao longo desses, 22 anos quase. Eu não sei te falar um número hoje, eu, graças a Deus, nunca me baseei muito nisso, mas hoje a gente fala uma média de 1.500 idosos assistidos hoje. Na verdade, quando você assiste o idoso, você também acaba ajudando esse entorno, né? Porque o filho fica despreocupado, enfim, o parente mais próximo. Então, a gente fala hoje uma média de 1.500 idosos, 1.700 idosos. Mas eu vou levantar esse número, eu também fico curiosa. Em 20 anos, em 20 vida. anos, se a gente for, né, é um trabalho de multiplicar mesmo. É o que você está dizendo hoje. Hoje a gente tem ativos, né? Mas imagina em 22 anos.
E não é só o idoso, é a família, né, muito idoso que Sim. vai e vai muito mais feliz. Sem dúvida, sem dúvida. E são muitas histórias, assim, então eu tenho certeza que o impacto realmente é bem grande. Eu, de novo, nunca me preocupei muito com isso. Eu gosto de fazenda, eu sou meio trator, sabe? Eu vou fazendo independente dos números. Mas agora eu fiquei curiosa em 20 anos. Eu vou voltar com esse número para você. Combinado. Ô, Regina, e vocês no Retrato Social contam muitas histórias também. Você se lembra quem foi a primeira pessoa retratada ou uma história que te marcou bastante? Olha, um dos primeiros, se eu não me engano, foi com o Vitor Belota, do Litros de Luz, que ele descobriu, ele estava fazendo um trabalho voluntário na África, e ele descobriu que as crianças não estudavam, não iam para as escolas, porque as casas eram tão juntas umas às outras, que mesmo na luz do dia, as casas eram escuras. Então ele descobriu que uma solução química que ele fazia um buraco no teto, ele colocava aquela solução e trazia aquela luz. E ele replicou isso em vários bairros aqui de São Paulo, foi onde a gente foi acompanhar esse trabalho, né, dele com esse litro de luz. E foi um negócio tão bacana que às vezes você não dá, né, valor, você não pensa o quanto pode. Assim, Camila, mudou a vida da comunidade. Quer dizer, os jovens que não saíam à noite, com as ruas iluminadas, eles passaram a ter muito mais segurança. Então, é um trabalho incrível, né? Que às vezes a gente acha que a gente não está fazendo diferença, está sim fazendo uma baita diferença, não só para as crianças que puderam ter o estudo, né? Como assim para os jovens da comunidade, para toda a comunidade que anda nas ruas sem insegurança de estar num beco escuro. Então, assim, eu tenho projetos muito incríveis, assim. Também tem o Jadson, que ele era é um menino incrível, campeão brasileiro de rugby, e na época ele era bombeiro, jogador de rugby, ele treinava, a seleção, era um menino, era uma coisa. Eu lembro que a gente foi na casa dele e tinha uma coisa assim, né, aquela coisa do teto baixo da casa dele e tal, e eu brinquei com ele, né, eu falei, o teto baixo da tua casa nunca impediu você, né, de voar. Ele falou, não, Regina, o teto da minha casa baixo, eu subia nele para dar um salto e ia adiante. Né? Então, assim, ele vinha com essa garra e com essa força de vontade, onde na comunidade dele, depois que ele saiu, isso porque o retrato tem uma visibilidade pequena ainda, a gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube só ainda, e aqueles moleques assim da comunidade, tipo, viam o Jadson assim como grande herói. Então, se ele consegue, por que eu não vou conseguir? Por que eu não posso chegar lá? Né? Então, eu acho que tem muito esse exemplo, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, eu acho que o Jadson é um cara incrível que com certeza vai arrastar muitos jovens ali da comunidade do Capão Redondo para seguir esse destino brilhante que ele tem. Tô babando aqui, imaginando, né? Exemplo maravilhoso, até porque Maravilhoso. às vezes a gente vê, né, de uma posição de privilégio, só que tem muita gente que tem muitas dificuldades e pessoas que fazem muito mais, às vezes, do que uma pessoa que nasce cheia de privilégios. E tem muito mais garra, e tem muito mais vontade, e tem muito mais sonhos. Agora, estou imaginando aqui como deve ser o trabalho também de retratar isso, né? Deve ser um trabalho muito sensível na hora de você fazer a gravação, de fazer a edição. E aí a pessoa também participar, porque ela nunca imaginou participar de um projeto desse, em ser retratada. Como é isso também? Olha, eu falo que a cada novo episódio eu aprendo muito, assim. Você estava falando disso, e essa delicadeza com que a gente chega. A minha equipe toda é muito cuidadosa com relação a isso, de mostrar sempre esse lado, né, o lado bom, o lado justo, o lado belo de todas as situações. Uma vez a gente estava gravando com o André, do SP Invisível, e o Vinícius, onde, Camila, eles se propõem a ter uma escuta atenta e amorosa com moradores de rua. A gente Eles não já querem entrevistou, eles foram o segundo episódio aqui do Pod Virtus. Foi demais, trabalho maravilhoso, que eles pegam e dão nome e história para as pessoas que moram na rua. E a gente estava lá no início da pandemia, eles estavam falando exatamente isso, de dar voz a essas pessoas que por muitos anos ficaram esquecidas, são invisíveis e que se tornaram visíveis, assim como os idosos, na pandemia. Interessante. Que bom, que legal que você conhece o trabalho deles também. Eles são incríveis, assim. Eu acho que o mais bacana é que eles não querem tirar ninguém das ruas. Eles não têm essa pretensão. Eles falam, não é isso.
O trabalho do SP Invisível é você escutar essas pessoas. Então, a gente foi para a Praça Roosevelt fazer a gravação. Eu acho que essa, se não me engano, até foi uma das primeiras gravações que a gente fez, em Não Litro de Luz. E a gente foi para a Praça Roosevelt fazer essa gravação, e eu lembro que tinha uma moradora de rua, a gente chegou, primeiro eles pedem, né, tudo bem, a gente pode gravar você e tal. Eu nunca vou esquecer, Camila, ela chama Andréia, e eu tava começando a conversar com ela, eu falei, cara, como é que eu vou ficar de pé? A mulher tá sentada, e eu não tive dúvida, eu peguei e sentei no colchão dela, do lado, e eu percebi que a equipe inteira ficou assim, não pelo fato de eu ter sentado no chão, não foi isso, mas foi uma coisa assim, eu estava muito inteira ali. Eu tive uma troca com ela, que de falar com você, assim, de lembrar de verdade, me dá uma emoção, assim, porque eu lembro a dor nos olhos dela. Ela falou, eu não tô aqui porque eu quero, eu não vim parar na rua porque eu quero, eu não comecei a... Não é uma escolha minha, eu fui levada por algumas, né, algumas coisas, enfim, a história dela... a parar aqui, né? E as pessoas têm medo de mim, as pessoas atravessam a rua de medo, achando que eu vou assaltar ou que eu vou fazer alguma coisa. Ela falou, eu, quando vou dormir, eu também tenho medo que passe alguém aqui, que taque fogo em mim, que me taque gasolina. E a gente teve uma troca ali tão rica de olhar no fundo do olho dela e entender a dor daquela mulher. Eu falei, gente, ela só quer ser vista. Eu terminei a gravação assim, uau, a prantos, porque eu falei, gente, ela só quer uma oportunidade, né? Olha a dificuldade que é para a gente ter, né, essa oportunidade. Quer dizer, será que essa mulher ainda tem uma chance de ter oportunidade, né? De sair das ruas, de sair, não sei se de bebida, se de droga. Não é o meu core, não é esse, mas é olhar para aquela mulher e sentir assim a dor dela, de falar, as pessoas têm medo de mim. Então Recuperar a é vida muito dela, profundo, assim. recuperar a vida antiga antes de chegar à rua, né? Porque ninguém quer realmente, né? Sim. E a gente tem esse trabalho, eu como repórter e você no terceiro setor, a gente lida com muitas histórias, né? Muitas histórias, muitas pessoas, essa coisa do sentir, e isso transforma a gente também, né? Como profissional e como ser humano. Então, acho que o nosso olhar, como o dos meninos do SP Invisível, também já é um olhar mais crítico no sentido de ver a beleza de tudo isso e na questão do aprendizado também. Não sei se você concorda comigo, mas eu saio, toda entrevista que eu faço, eu saio muito mais potente daquela entrevista, muito mais consciente, porque eu tenho acesso a muitas histórias maravilhosas, embora muitas vezes as pessoas trazem uma história difícil. Eu tenho essa sensação de sair mais potente, de saber que eu aprendi muito, mas a primeira coisa que eu sinto, Camila, é uma gratidão imensa. E é um entendimento de saber que está tudo certo, que a gente está onde está por algum motivo, eu não sei qual é, mas que tem um porquê, né? A gente tem um lugar super de privilégio, né? Sou branquinha, entendeu? De pele, eu nasci numa família privilegiada. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com essa potência de estar nesse lugar? Eu vou ficar sentado o dia inteiro? Não, eu vou querer mobilizar as pessoas. Então, assim, me vem essa gratidão. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista com uma pessoa, na verdade eram Amigos do Bem, eu tinha ido para, não lembro se era Inajá ou Catimbau, que era interior de Pernambuco, e eu entrei na casa de uma mulher assim, chão de terra, casa de pau a pique mesmo, assim. E ela entrou e falou assim, Regina, entra, hoje a gente tem arroz para comer. Ela estava com um sorriso, Camila, de orelha a orelha, e a panela dela assim, tinha tanta mosca, tanta coisa, aquela coisa de... Né, não tinha banheiro na casa, era um buraquinho no chão. E eu olhei aquela pobreza de falar, gente, olha essa mulher, olha a gratidão dessa mulher, porque ela tinha arroz. Então, sabe assim, quando você olha para aquilo, você fala, a gente tem que ser muito grato, muito grato. E nessa minha gratidão, o meu retorno é me colocar a serviço. Assim. Então, eu falo, eu tenho essa alma inquieta porque eu sinto uma necessidade de estar sempre a serviço de mais mães como aquela que estavam sendo gratas por uma panela de arroz, entendeu? Por ter uma roupa para o filho, para cobrir, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, isso é o que me move, isso é o que me faz acordar de manhã e falar, vamos fazer, vamos ajudar, vamos transformar,
sabe assim, vamos tentar mudar o mundo, vamos tentar nos unir e fazer desse mundo um lugar melhor. Não para os meus netos, eu quero ver para os meus filhos, eu quero ver para mim esse mundo melhor, sabe? Eu acredito, eu confio que esse mundo melhor é possível. E eu tô adorando fazer parte desse programa, porque acho que vocês têm, né, esse intuito de mostrar essa... É isso, total. É mostrar essas boas ações, assim, e é isso, é o que me move. Se eu puder fazer isso pro resto da minha vida, eu vou amar. Para mim foi um presente também poder apresentar e fazer tantas entrevistas legais, falando de coisas bacanas e coisas exatamente o que você falou, né? Um olhar sempre de luz, um olhar positivo de uma situação difícil ali. Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir melhorar o mundo. De onde veio essa sua inspiração? Veio da família? Veio do teu pai, né? Eu tive o privilégio de entrevistar teu pai várias vezes. Quando eu era da Jovem Pan, eu cobria eleições ali. Ele votava no Jockey Clube de São Paulo, sempre acompanhado da sua mãe. Eu lembro direitinho. E aí eu chegava antes, né, de abrir os portões e tal. E ele sempre estava lá às 7 da manhã para votar e tal. E eu fazia entrevista com ele que ia ao ar na rádio, enfim, grande homem, grande empresário, e a simplicidade dele, né, foi uma coisa que sempre encantou todo mundo. Eu era uma jovem repórter na época e tal, ele me inspirou muito, mas a sua inspiração, queria contar essa história para você, que é sempre bom a gente ouvir história que a gente não conhece, né, da nossa família, mas enfim, a sua família serviu de inspiração para você também, para você pensar e ajudar o próximo, entrar no terceiro setor e querer mudar o mundo e mudar a mentalidade aqui da gente, dos brasileiros também. Às vezes também a gente tem uma mentalidade mais limitada, né, por falta de contato com outras culturas. Então, sua inspiração, de onde surgiu? Eu não tenho dúvidas que foi dentro de casa. Eu comecei a montar uma palestra agora, recentemente. Na verdade, já está montada, até já estou dando algumas palestras. Mas é engraçado como eu não me dava esse crédito. Eu falava, puxa, mas foi tão natural, né? Ver o meu pai fazendo isso a vida inteira, à frente de Beneficência Portuguesa, à frente da Cruz Verde. Eu falava, é super natural. Eu parei para pensar, falei, gente, mas se fosse assim, todos os meus irmãos trabalhariam com isso, e as minhas irmãs trabalhariam com isso. Então, eu entendo hoje que foi uma escolha minha, mas eu não tenho dúvidas que a inspiração foi ele, porque eu vi meu pai anos à frente dessas instituições, sábado, domingo, de madrugada, ele voltava com os bolsos, né, ele ia na Beneficência, ele voltava com os bolsos cheios de pedido, então eu olhava aquilo e falava, gente, né, quem é essa pessoa que está ajudando e que está ouvindo, né? Eu acho que tem muito essa coisa da escuta. Quando eu comecei, muito novinha, né, sei lá, 23, 24 anos, eu entendi que eu não queria fazer parte de um instituto e ficar atrás da mesa. Então, assim, eu gostava de ir para as ruas, eu gostava de estar em contato, por mais que eu não fosse cuidar dos ferimentos daqueles moradores, eu estava próxima, eu sempre gostei muito disso, desse estar junto, né? Então, eu acho que é a forma também que me inspirou e que me faz acordar realmente todos os dias, independente de viver a comunidade ou de morar numa favela, eu quero poder ajudar na medida do possível, na medida do que eu consigo fazer, na medida do que meu coração sente que eu me coloco a esse serviço. Viver a realidade, né? Eu acho que mais, sobretudo, né, é viver a realidade, saber o que acontece ali no nosso entorno. E eu queria saber um negócio. Você começou o projeto ao lado das suas amigas. Então, você tem isso em comum com as suas amigas próximas? Elas fazem parte da sua equipe, né? Você falou várias vezes da sua equipe que você fala super bem e tal, né? Como uma parceria. Como que você formou a sua equipe e as suas amigas continuam trabalhando com você? Sim, na verdade eu tenho uma super mentora que chama Ana Maria Lapan, que eu falo que é minha fada. Ela é uma pessoa que eu confio muito e ela é uma pessoa extremamente sensível. E na verdade a Ana foi o elo com a Fabiana Zanin e com a Vera Ferraz. E eu contava, né, eu tinha idealizado o retrato de um jeito que era isso há 8, 9 anos atrás,
que era ser um pouco os olhos da Camila, que não pode ir até Inajá ou Catimbau para conhecer o Amigos do Bem. Eu me propunha fazer isso. E a Ana eu falava, Ana, eu estou comunicando de alguma forma errado, as doações não estão chegando, porque daí eu pedi a doação. E eu não sabia de que forma que eu estava comunicando errado. Ela falava, você tem que conhecer a Vera, você tem que conhecer a Fabiana. Na verdade, eu já conhecia elas, mas não para fazer esse match. Então, eu brinco que hoje em dia nós somos esse quarteto, que é o fogo, a água, a terra e o ar, que a gente se complementa de uma forma tão absurda, tão única. Então, eu acho que a gente tem aí muito, muito trabalho pela frente, se Deus quiser. Estamos juntos, assim, até hoje. Maravilhoso. Cada uma fazendo o seu trabalho dentro do Instituto, dentro do retrato, com essa visão em cima desses valores que a gente pautou lá atrás, dessa verdade, dessa beleza, dessa abundância. Quem quiser conhecer o olhar do retrato social, vai para a internet, como é que faz? Como entra em contato com você? Você também deve ser aberta a sugestões, a ideias, a personagens, né? Então, como as pessoas podem te encontrar e encontrar um pouco do trabalho do retrato social? Olha, o retrato hoje, por enquanto, a gente está nas redes sociais, a gente tem o Instagram, que é o @retrato social, Facebook e YouTube. Instituto _Velho Amigo. Ali a gente é super conectada, a gente tem uma equipe maravilhosa que está por trás, não deixa passar nenhuma mensagem. Então, se quiserem escrever, mandar personagens para o retrato social, falar, Regina, conheço uma pessoa extraordinária. Por enquanto, a gente ainda não tem muito dinheiro, eu fico só em São Paulo, mas na hora que a gente tiver grandes patrocínios, quem sabe a gente vai rodar o Brasil. Imagina que sonho rodar o Brasil, mostrando instituições e personagens extraordinários, vai ser incrível. A gente chega lá. Vai ser incrível, vai chegar com certeza, com a sua garra, imagina, tenho certeza absoluta. Agora, para finalizar aqui no Pod Virtus, a gente tem uma tradição de encerrar sempre do mesmo jeito. E aí é perguntando para o entrevistado, se você fosse definir o futuro em uma palavra, qual seria essa palavra e por quê? Coletivo. Ninguém faz nada sozinho. A gente não. Eu acho que agora esse momento de pandemia veio escancarar isso na nossa cara. Assim, não dá para ser nem para pensar sozinho e nem para agir sozinho. A gente tem que agir com a coragem, né? Que é agir com o coração, mas não dá para eu agir só para mim. A gente tem que estar unidos. Eu acho que quando a gente fala em unidos somos mais fortes, não é só frase de livro. Eu tenho essa certeza de que unidos a gente faz muito mais, a gente é muito mais potente. E eu acho que agora essa nova era aí, a era do coletivo, sem dúvida, a gente tá todo mundo de mão dada, né? Eu repito muito a frase que o Edu Liga fala, que a gente tá todo mundo na mesma tempestade, mas a gente está em barcos diferentes. Então, ainda que estejamos em barcos diferentes, vamos estar junto e vamos fazer do nosso mundo um mundo melhor. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Olha, é bom ouvir, né? Uma pessoa positiva. Espero que essa positividade atinja muita gente. Espero também que o ser humano aprenda a ser mais solidário realmente com a pandemia, que isso permaneça e que a gente faça um mundo melhor para a gente viver, para os nossos filhos e para todo mundo. Obrigada, Regina, pela entrevista aqui no Pod Virtus. Parabéns pelo trabalho e a gente vai continuar acompanhando aqui. E vamos também nos unir nessa caminhada que é falar de notícias boas. Olha, Camila, foi um prazer enorme, de verdade, por mais programas como esse, que as pessoas se solidarizem, que a gente possa falar de mais notícias boas, que no fundo o retrato social é isso também, né? A gente poder dividir de histórias extraordinárias. Que bom que você está à frente desse programa, com seu amor, com seu carinho. Obrigada pela receptividade e até uma próxima, até muito breve. Até a próxima. Essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Regina Moraes. Muito obrigada, até a semana que vem. Lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts,
todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.